Graças a paz, irmãos, amém? Prazer estar aqui com vocês, um privilégio voltar a essa casa muito abençoada. Vou pedir por gentileza que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Enquanto você assim o faz, eu recebo a palavra aqui liberada, amém? Obrigado. Deus seja glorificado através de nossas vidas. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, a sua misericórdia era para todos sempre. Deus abençoe meu amigo pastor Rafael Pinheiro, sua casa, pastora Renata. Deus vos abençoe muitíssimo em nome de Jesus, amém? Os pastores que estão aqui, Deus os abençoe muitíssimo. Wendel, Rubens, William, Leandro, Bispo, Deus os abençoe muitíssimo. Mateus 2, você achou aí? Tem aqui um pequeno texto aqui. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. A pergunta foi: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Você pode repetir após mim, por gentileza, de dizer: onde está aquele que é nascido? Diga: nascido. Viemos adorá-lo. Viemos a adorá-lo. Viemos a adorá-lo. Eu não sei quanto a você, mas eu vim para adorá-lo. A razão que me traz aqui não é outra senão adorá-lo. E eles dizem: onde está aquele que é nascido rei? Ora, de forma normal e natural, ninguém nasce rei. As pessoas, no mínimo, nascem príncipe, para um dia, numa possível sucessão, tornarem-se rei. Mas esse texto aqui é um texto incomum, porque eles dizem: onde está, não aquele que é príncipe e um dia vai herdar o trono. Eles não dizem: onde está aquele que é plebeu e um dia vai ser exaltado. Eles dizem: onde está aquele que é nascido rei? Por quê? Porque ele não pode ser outra coisa senão rei. A essência dele é de rei. A natureza dele é de rei. A vocação dele é de rei. O propósito dele é de rei. O destino dele é de rei. A posição dele é de rei. O poder dele é de um rei. Ele não pode ser outra coisa senão rei. Ele é rei por excelência. Ele é rei por excelência. Escute, Jesus nasceu como rei. Os magos perguntaram: onde está aquele que é nascido rei? Ele nasceu como rei. Jesus entrou em Jerusalém como rei na entrada triunfal. O texto diz, de Mateus 21, verso 4 em diante: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem montado sobre uma jumenta. Ele entrou como rei. Ele foi julgado e processado como rei. Quando ele chegou na audiência de Pilatos, João capítulo 18, verso 36 em diante,
Verso 33 em diante, Pilatos pergunta a ele: tu és rei? Jesus responde: tu dizes isso de ti mesmo ou alguém te disse acerca de mim? Pilatos retruca: ora, eu sou por acaso judeu? O teu povo me entregou a mim. As tuas autoridades, a tua nação te entregou a mim. O que tu fizeste? Jesus responde: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele diz: eu sou rei, para isso eu nasci, e para isso vim esse mundo. Quando ele é julgado e condenado, os romanos tinham o hábito de colocar a condenação, a razão pela qual a pessoa morreu, na sua cruz. E na cruz de Cristo estava lá o motivo pelo qual ele morreu. Estava escrito lá, em hebraico, grego e latim: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Por que ele morreu? Porque ele era rei. Ele nasceu como rei, entrou em Jerusalém como rei, processado como rei, condenado como rei, e como ele volta? Apocalipse 19, verso 11 diante, a Bíblia diz: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muito diademas, e tem o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiu nos exércitos que há nos céus, montado em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca sai uma aguda espada, para com ela ferir as nações. Ele é regerás com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e na sua veste e na sua coxa tem esse nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nasceu como rei, morreu como rei, e um dia o mundo verá voltar como rei de toda a terra. A essência dele é de rei. Ele não pode ser outra coisa senão rei. Veja, Mateus 2, verso 2, chama ele de rei dos judeus. Zacarias 14, verso 9, chama ele de rei de toda a terra. João 12, verso 26, chama ele de rei da filha de Sião. Apocalipse 15, verso 3, chama ele de rei dos santos. 1 Timóteo 1, 17, chama ele de rei dos séculos, imortal, invisível, a ele a glória para todo sempre. Salmo 24 diz que ele é o rei da glória. O Salmo 24 começa: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, aquele que não jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, ele é Rei por excelência. O Senhor reina, vestiu-se de glória e de majestade. Ele é rei para todo sempre. Ele não pode ser outra coisa senão rei. Ele não pode. Diga assim comigo: ele é rei por natureza. Por sua natureza terrena, ele é rei porque ele é filho de Davi, o maior rei de Israel. Por sua natureza espiritual, ele é rei porque ele é o Emanuel, o filho do Deus Todo-Poderoso. Não tem escapatória. Qualquer lado por onde você examiná-lo, ele é rei. E os magos disseram: vimos a sua estrela no Oriente, viemos a adorá-lo. A palavra adoração, adoração ou qualquer flexão do verbo adorar, é um termo na Bíblia muito extenso, comporta muitos significados. Eu vou caminhar com você um pouquinho de uma forma superficial, mas
que nos dá uma certa base do que seja adoração. Adorar significa, dentre muitas coisas, primeiro, beijar a mão. Adorar significa beijar a mão. Adorar. Segundo, adorar significa curvar-se. Curvar-se. Daí o hábito da gente dobrar o joelho, porque você está reconhecendo a soberania de Deus. Quando alguém chegava diante de uma autoridade, a primeira coisa que ela fazia era curvar-se e reconhecer como o Senhor. Adorar é curvar-se. Segundo, adorar também é louvar. Na verdade, louvor é uma espécie que pertence ao gênero adoração. Adorar é mais extenso do que louvar. Louvor é uma, como outras coisas que eu vou dizer aqui, como ofertar, servir, oferecer, são espécies que pertencem, estão dentro do gênero adoração. Adorar é mais extenso. Então, louvar é uma forma de adorar. O que é louvar? É você dizer para Deus palavras que o engrandeçam, que descrevem seus feitos, sua natureza, sua obra, sua essência. Isso é louvar. Adorar também é render graças. O que é render graça? Você já sabe, mas eu vou chover no molhado. É você agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. É você ser grato a Deus pelas coisas que Ele te deu, pelas coisas que Ele fez. Você está respirando, motivo para agradecer. Você está na igreja, motivo para agradecer. Você tem roupa para vestir, motivo para agradecer. A Bíblia ela é tão enfática sobre render graças, que a Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Observe que há uma diferença sutil entre em tudo dai graça para dar graça por tudo. A Bíblia não diz dê graça por tudo, mas a Bíblia diz em tudo dê graça. Eu não vou agradecer a Deus pelo um parente meu ter morrido, mas eu vou agradecer a Deus ainda que um parente meu tenha morrido. Por quê, pastor? Porque eu tenho que ser grato a Deus pelo tempo que Ele permitiu aquela pessoa ficar comigo. Então mesmo na perca há motivo para eu ser grato a Deus. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. O que é adoração, pastor? Adorar é servir. Servir. Vou te fazer uma pergunta: o homem foi feito para adorar a Deus, sim ou não? O homem foi feito para adorar a Deus, ser humano? Sim. Te faço uma pergunta: se o homem foi feito para adorar a Deus, qual foi o primeiro ser humano que Deus criou? Qual foi o primeiro? Adão, primeiro casal, Adão e Eva. Se o homem foi feito para adorar a Deus, qual culto você viu Adão no Éden prestando a Deus? Você vê Adão cantando? Você vê Adão dando oferta? Você vê Adão dançando? Você vê Adão pregando? Ou Eva, vou pregar uma mensagem para você aqui: como se tornar uma esposa perfeita. Aí você vai me dizer, então Adão não adorava? Negativo, é porque a minha e a tua visão de adoração é limitada. Servir é adorar. Quando Deus criou Adão, Ele botou Adão no Éden, Ele disse assim: você vai lavrar a terra e cuidar dela. Sempre que Adão lavrava e cuidava, ele estava adorando através do serviço. Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Aparentemente nós estamos aqui adorando, e o obreiro que me recebeu quando eu cheguei estava lá na calçada, ele estava apenas trabalhando. Na verdade ele também está adorando. O serviço dele adora a Deus. Enquanto você está aqui, parece que você está adorando, e quem está lá na salinha ensinando as crianças está apenas trabalhando. Negativo, também está adorando. Teu serviço também adora a Deus e chama a atenção de Deus. Servir é adorar. O que é adorar, pastor? Adorar é oferecer. Quando eu entrego algo a Deus, quando eu dou algo a Deus, eu estou adorando. Oferta é uma adoração. Lembra? Oferta é uma espécie que pertence ao gênero adoração. Adorar é mais extenso do que ofertar. Mas ofertar é um meio de você adorar a Deus, e que tem resultado diferente da gratidão, resultado diferente do louvor, como o serviço também tem resultado diferente. Cada uma espécie de adoração traz resultado específico. Da mesma forma que você tem um polivitamínico e você toma
todos eles juntos, mas cada vitamina em específico faz um efeito diferenciado. O ferro vai te ajudar contra a anemia. A vitamina C vai te ajudar como antioxidante e fortalecendo o teu sistema imunológico. Cada um faz uma coisa, está dentro de um pacote. Então veja, oferecer é uma forma de adorar. Por que quando eu adoro a Deus eu trago uma oferta? Por que eu faço isso? Quando as pessoas no Antigo Testamento elas se apresentavam diante de uma autoridade, sempre que eles chegavam diante do rei, eles levavam um presente. Se eles chegassem perto de um profeta, eles levavam um presente. Nunca se chegava diante do rei, do governador, de uma autoridade, até mesmo de um profeta, com a mão vazia. Você lembra quando as jumentas do pai de Saul se extraviaram? O servo que estava junto, o amigo dele, disse assim: vamos falar com o vidente? Ele disse: como é que nós vamos diante do profeta sem nada para oferecer? Você lembra que quando Deus pede a Davi uma oferta, segundo Samuel capítulo 24, ele vai na eira de Onão, Jebuseu, ele diz assim: eu quero esse lugar aqui para construir um altar para Deus, e quero também a lenha e quero os animais para sacrificar. Aí Onã falou para Davi o seguinte: pode pegar o que você quiser. A resposta de Davi, porque ele era rei, ele sabia disso: eu não posso oferecer a Deus aquilo que não me custe sacrifício. Daí Deus instituiu uma lei nas 3 principais festas: ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Por quê? O que Deus está ensinando para o povo? Se vocês honram as autoridades humanas, e vocês têm que honrar mesmo, mas se vocês honram reis que hoje existem e amanhã não existem mais, se vocês honram homens que têm poder e o poder deles é limitado, quanto mais vocês têm que honrar aquele que é digno de glória, de honra, de louvor, de majestade, aquele que é dono de tudo, ele é Senhor de toda a terra. Esse princípio continua até o dia de hoje. Você não dá presente para o prefeito e governador, mas você paga o salário deles através do teu imposto. E no imposto de renda ainda é 25%. Vai direto, até 25% a alíquota. Vai direto. Pá. Adoração. Adorar é oferecer. Adorar é servir. Adorar é agradecer. Adorar é louvar. Adorar é, na verdade, você render graça a Deus e servir a Deus com todo o teu ser, com tudo que é em mim, com tudo que é em mim. Como de certa feita diz o salmista no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aleluia. Porque tudo que temos porque Deus nos tem dado. Eu já fui no mercado à tarde, fiz compra e botei assim, comprei algumas coisas, e estava cortando um queijo para dar para minha filha. Eu falei assim: você sabe de onde vem tudo isso aqui? Ela olhou para mim e falou assim: não. Eu falei assim: isso aqui vem de Deus. É Deus que dá saúde para trabalhar. É Deus que dá inteligência. É Deus que dá capacidade para ganhar dinheiro. A terra é do Senhor e sua plenitude. Tudo vem de Deus. Pastor, e o que é adorar a Deus? O que é adorar a Deus? A forma como você vive. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 1, aliás, que é o vosso culto racional. Observe, apresentei, qual é o culto que ele está falando ali? Olha o culto que ele está falando. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Opa, então peraí. A ideia de culto na Bíblia, ela começa com um lugar reservado, mas ela amplia e vai além do lugar reservado. Culto na Bíblia é o que você faz com a sua vida. Isso aqui é um culto.
Esse culto aqui é um culto menor, que está dentro de um outro culto maior, chamado estilo de vida. Na verdade, para Deus, de acordo com Romanos 12, versículo 1, que eu acabei de citar para você, o que é culto? A forma como você come, a forma como você veste, a forma como você trata os outros, a forma como você trata quem tem, como você trata quem não tem, a forma como você trabalha, a forma como você cuida dos teus filhos, a forma como você cuida da tua esposa, a forma como você cuida do seu marido. Isso para Deus é culto. A forma como você negocia, isso é culto. Esse culto aqui é um cultinho pequeno, de 2 horinhas no máximo, que está dentro de um culto maior, que começa quando você acorda. É por isso que você tem que acordar agradecendo, porque já começou o culto. Você não vai para o trabalho reclamando, você vai agradecendo e para fazer o melhor, porque já é culto. Quando você come para agradar a Deus, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Culto é que eu faço da minha vida. Aleluia, aleluia. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você: o culto da vida tem mais é uma reciprocidade contínua. Esse culto aqui impacta no culto da vida, porque aqui você recebe informação, palavra, unção, que vai te ajudar a viver o culto da vida. Mas o culto da vida vai te impactar em como você vai prestar esse pequeno culto. Porque se eu venho da minha casa com a minha cabeça só cheio de outras coisas e não coisas do reino, não tem uma maquininha ali na porta que quando tu entra ali, tu modo santo. Não. O mesmo Oreste que saiu da Penha é o Oreste que entrou aqui. O que vai determinar é como eu saí da Penha. Não é como eu entrei aqui. Porque é por isso que dizia sabiamente os antigos: nós vamos terminar esse culto, mas não vamos sair da tua presença. Porque o culto continua. Tem alguém aqui para exaltar a Deus? Tem alguém aqui para bendizer a Deus? Não existe esse negócio de esse momento aqui é santo, esse momento aqui é momento comum. Para Deus tudo é culto. Tudo é culto. Como é que você trabalha, como você faz, como é que você trata o seu, tudo é culto. E eu me fiz uma pergunta: por que temos que adorar a Deus? Só por uma questão didática, repita após mim: por que temos que adorar a Deus? Eu me fiz essa pergunta. Por que eu tenho que adorar a Deus? Eu sou um cabra meio curioso. E gastei um tempo me perguntando sobre isso. Por que eu tenho que adorar a Deus? Bom, vamos aqui algumas coisas que eu encontrei. Primeiro, por que eu tenho que adorar a Deus? Número 1, porque só Deus é digno. Só Deus é digno de adoração. 1 Reis 18, verso 39, a Bíblia vai dizer: só o Senhor é Deus. Isaías 42, verso 8, ele diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem os meus louvores às imagens de escultura. Romanos 11, verso 33 e diante, Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis o seu juízo. Porque quem compreendeu a mente do Senhor foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Escute. Por que só Deus é digno? Você já percebeu que dependendo do nosso humor ou da nossa maturidade,
Um elogio pode te deixar soberbo e uma crítica pode te deixar desanimado? Sim ou não? Sim. Um elogio, irmão. Não, eu já recebi elogio que eu me senti um Jeová Júnior. É sério. Me senti um Jeová Júnior. Senti a quarta pessoa da Trindade. Um elogio. Se a gente não consegue lidar com o peso do elogio, que dirá com a glória da adoração? É por isso que a adoração nunca pode ser direcionada a ser humano. Só tem um homem, só existe um homem capaz de receber adoração. Eu já vou falar isso para você. Mas nenhum ser humano pode receber adoração. Por quê? Porque quando você transfere a adoração para o ser humano, acontece duas coisas. Primeiro, que quando você transfere a adoração, a Bíblia diz que você se torna semelhante àquilo que você adora. Segundo, então você estraga você mesmo. Você acaba com você mesmo. Segundo, é que você estraga a pessoa que está recebendo aquela adoração. Porque ela não tem estrutura emocional, psicológica, espiritual para receber aquele peso que está sendo jogado sobre ela. É só você ver, um monte de pessoas começaram a ganhar fama e não conseguiram administrar a fama. O que aconteceu com eles? Os caras começam a fazer besteira. Eu não estou falando nem de adoração, estou falando só da fama. Pastor, você disse que um homem pode receber adoração. Sim, existe um homem que pode receber adoração. Quem? Emanuel. Cristo vivo. Além desse, mais ninguém. Por que Cristo pode receber adoração? Porque Ele é 100% homem e 100% Deus. E Ele pode receber toda adoração. Não é à toa que Ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele pode receber adoração. Aí a pergunta é: vamos nos tornar um pouquinho mais didáticos, vamos descer mais um pouquinho. Por que Deus é digno? Número 1, porque Deus é eterno. Deus é eterno. Nunca houve um tempo que Ele não fosse. Nunca haverá um tempo que Ele não será. Para melhorar a minha frase, na verdade, não é que nunca houve tempo que Ele não fosse, nem nunca haverá um tempo que Ele não será. Antes de existir tempo, Ele já era. Porque tempo é uma questão ligada a mim e a você por causa do movimento da Terra em torno do Sol. Mas antes de existir contágio do tempo e existir nada, Ele já era. Por isso a Bíblia diz que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Salmo 90 diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pastor, por que Deus é digno da adoração? Número 2, porque Deus é imutável. Deus não muda, irmãos. Tiago 1, verso 17, assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ó, dobra sua atenção. Todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Você sai com o teu carro, aquela BMW X6 que tu tem. Aleluia. Tu sentiu mais a presença agora do que em tudo que eu preguei. Escute. Você saiu da Nilópolis, Nova Iguaçu, Bangu, não é quente? Então, por volta de 10h30 da manhã, tu saiu. Câmbio automático, top. O que você procura? Uma sombra, sim ou não? Você vai no mercado, vai na padaria, vai na loteria, resolve algumas coisas, paga a conta e pá. Quando tu
torna por volta de 12:30 para pegar teu carro que você botou na sombra, ele está onde? No sol. Você botou ele debaixo de uma árvore, perto de uma parede, ele estava na sombra. Mas como 12:00 o sol muda de posição, ele vai ficar centralizado. Então você botou ele na sombra, mas a sombra variou. Olha o que a Bíblia está dizendo de Deus: em quem não há sombra de variação. O que a Bíblia está dizendo acerca do caráter de Deus? Tudo muda, ele não muda. Tudo altera, ele não altera. É por isso que pouco importa para Deus se o dólar subiu, se o dólar desceu. Pouco importa para Deus quem recebe impeachment, quem não recebe impeachment. Pouco importa para Deus quem senta na cadeira, quem não senta na cadeira. Ele continua mexido. Sabe, quando Deus libera uma palavra para você, pouco importa se no exame melhorou ou piorou, porque passará os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Ele permanece. Ele é digno. Ele é digno. Pastor, porque Deus é digno? Diga comigo, ele é altíssimo. Diga assim, ele é altíssimo. O que é altíssimo? Altíssimo é o Elion, um dos nomes de Deus, Deus altíssimo. Altíssimo significa que Deus está numa posição tão alta e elevada que ele não pode ser alcançado, comparado ou atingido. Ele é altíssimo. Dobra sua atenção. Salmo de número 113 diz assim: quem há como nosso Deus, verso 5 em diante, quem há como nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se curva para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Opa, você pegou? A Bíblia diz que Deus se curva para ver o que se passa não apenas na terra, para ele ver o que se passa no céu. Ele é tão alto, tão elevado, que para ele ver o que está no céu, desculpa, ele tem que fazer assim, ó. É por isso que a Bíblia diz que os serafins, Isaías capítulo 6, para adorá-lo, eles têm que voar. Pega lá Isaías 6 e lê com calma. E os serafins voavam sobre o trono. Por quê? Porque ele é alto e elevado. Para chegar perto tem que voar. Eu era garoto. Tinha por volta de 17 anos por aí. Graças a Deus ontem fiz 21. Eu era garoto. E eu dizia assim: o diabo foi expulso do céu porque ele quis ser maior do que Deus. Quem já ouviu isso? Quem já? Eu cansei de dizer isso. Até que um dia eu li a Bíblia com atenção. Se esse texto de Isaías 14 e Ezequiel 28 se refere a Lúcifer, como eu entendo que é, olha o que diz o texto de Isaías 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Opa, o diabo nunca disse que queria ser maior. Ele queria ser semelhante. A pergunta que eu te faço é: ser maior não é melhor do que ser semelhante? Sim ou não? Sim. E por que ele quis ser semelhante e não maior? Porque Deus é a instância máxima da grandeza. Não há mente, poder, capacidade que possa transpor a ideia de Deus sentado no trono. Ele é altíssimo, não dá para transpor o que Ele é. Ele é a instância máxima da grandeza, da glória, da excelência, da perfeição. Ele é Deus. Eu disse para você que Deus é
imutável. Eu não disse para você que Deus é imutável? Sim, você já sabe, mas chovendo molhado. Por que Deus é imutável? Você só precisa mudar aquilo que tem defeito. Deus não tem defeito. E você só muda aquilo que precisa corrigir para melhorar. Deus não precisa melhorar para nada, porque a Bíblia diz em Mateus 5,48, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Deus é perfeição. Então Ele não tem para onde melhorar. Então Ele não muda. Continua o mesmo. Aí voltando aqui para Lúcifer. Aí Lúcifer diz, serei semelhante ao Altíssimo. Arrumou um problema no céu. Criou uma confusão. Pegou meia dúzia de flamenguista. Aleluia. Diga queima, Senhor. Amém, vocês estão ligados. Aí, irmãos, fez uma rebelião, como você entende. Você lê na Bíblia assim. E Deus ficou apavorado com a rebelião que aconteceu no céu. Está escrito isso? Não. E Deus ficou chateado com a rebelião. Hashtag se sentindo magoado. E Deus juntou uma força-tarefa. E Deus usou a sua onipotência para botar o diabo para correr. Está escrito isso na Bíblia? Não. Lê a Bíblia. Deus nem se mexeu do trono. Quieto ele estava, quieto ele continuou. Pastor, por que Deus não se mexeu do trono para lutar contra Lúcifer? Pega a mente de Deus, pega a mentalidade de Deus. Você é filho de Deus, como se Deus pensasse: se eu lutar contigo, primeiro eu estou me rebaixando. É criador contra criatura. Segundo, primeiro, estou me rebaixando. Segundo, que se eu for contra você é covardia. Lúcifer é um problema para mim e para você. Para Deus, o diabo é um paciente em estado terminal respirando por aparelhos. E a tomada está na mão de Deus. Não, pastor, você está usando uma linguagem engraçada para a gente rir. Ou não, porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, que nele foram criadas todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Vamos mergulhar mais um pouquinho aqui. Significa que para os anjos, tanto os anjos santos, tanto os anjos caídos, continuarem existindo, eles precisam de Deus. Porque nada no universo se sustém sem a fonte que é Deus. Aí Lúcifer diz assim: serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus falou assim: se eu for é covardia. Não vai dar nem para o primeiro tempo. Mas como eu não posso deixar essa sem vergonha, rebelião, sem uma punição? Miguel, resolve esse problema aí. O nome Miguel significa, o nome do arcanjo Miguel significa quem é semelhante a Deus. O que ele disse que ele queria ser? Serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus diz assim: eu tenho uma resposta para você. Vai lá, anjo. Quem é semelhante a Deus? É como se Deus estivesse dizendo para ele o seguinte: tu não pode com um anjo meu, e tu quer arrumar briga com o Criador de todos os anjos? Desce que não dá para você não. Foi rebaixado, desce. Esse é um Deus tremendo. Esse é o Deus que viemos adorar. É esse o Deus que viemos buscar. Não há comparação, irmão, não há comparação. Esse é o Deus que nós viemos exaltar aqui nessa noite. Esse é o Deus que cura câncer. Esse é o Deus que liberta. Esse é o Deus que abre prisões. Esse é o Deus que restaura casamentos. Esse é o Deus que libera causas na justiça. Esse é o Deus que manda recurso financeiro. Esse é o Deus do culto da vitória. Esse é o Deus. Esse é o Deus.
Alguém vai dizer assim, você vai na igreja pedir, ué, Deus não deu desse, vou pedir a quem? Se Ele não puder me ajudar, quem que me ajuda? Uma vez eu estava em casa, eu estava pedindo um negócio bem caro a Deus. Aí olharam para mim lá em casa e disse assim, você já pensou no que tu estava pensando aí, falando aí? Eu falei assim, eu não pedi nenhum quebrado. Eu não pedi a ninguém quebrado, eu pedi a quem tem. Sim ou não? Eu não vou chegar para Deus e dizer assim, ó Deus, eu preciso de um carro. Eu tenho que chegar para Deus e dizer, ó Deus, dono de todas as concessionárias. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui pegando essa palavra? Tem alguém aqui entendendo a dinâmica do Deus em que você está na presença? Esse é o Deus que nós viemos buscar. Vamos caminhar para o final, senão o pastor Rafael vai puxar a minha orelha. Escute. Por que eu devo adorar a Deus? Só Deus é digno. Por que eu devo adorar a Deus? Porque é um privilégio. Ou você acha que você está fazendo algum favor para Deus adorando? Não. Eu estava aqui sentindo a graça de Deus no momento do louvor, da adoração, louvando a Deus. Um louvor bom, né? É bom que você está no culto com louvor bom, é ou não é? É top, né? Só que você quer saber de uma verdade? Deus tem louvor melhor no céu. Aqui a gente cantou, não cantamos nem 30 minutos. Lá na eternidade, os serafins estão desde a eternidade passada dizendo para ele, santo, 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 sem cansar, sem desafinar, direto. Esse Deus precisa do teu louvor? Não. Aí o que ele faz? Esse Deus precisa de mim, de você? Não, para nada. Para que? Irmão, seja sincero. Deus só arruma problema com a gente. Por causa de nós, o filho dele foi parar na cruz. Oh, quão bem você faz para ele. Aí esse Deus que não precisa de mim, não precisa de você, ele diz assim, eu vou criar você, e eu vou dar a você uma capacidade que eu não dei para outras criaturas como os animais. Eu vou dar a você liberdade moral. Porque, escute uma coisa, qual o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma e de teu entendimento. Para você adorar, você precisa amar. Agora, escute uma coisa, você pode obrigar alguém a amar? Isso que é Deus grande. Ele é tão grande que ele diz o seguinte, eu vou te criar e vou te dar liberdade, você escolhe. Mas eu vou dar a você um privilégio dentro da tua liberdade, de você reconhecer aquele que é digno de glória, de honra e de poder. É um privilégio. Vim para a igreja é um privilégio. Vou dizer uma coisa aqui para você que eu não posso deixar. Tomara que eu e você não reconheçamos esse privilégio no hospital. Doente. Igual eu, como pastor, já fui visitar gente, alguém disse assim, eu daria tudo para estar no culto. E às vezes a gente pode estar no culto e diz, vou na igreja fazer o quê? Sempre é o mesmo culto. Agora pastor Rafael inventou de trazer um magrinho para pregar. Aquele cara enche a paciência. É um privilégio. É um privilégio. Deus não precisa de nada teu. E sabe o que é o mais engraçado? É um privilégio para nós louvarmos a Deus.
Mas quando louvamos a Deus, Deus nos abençoa no momento da adoração. Tem coisas que Deus não libera na sua vida quando você ora, quando você jejua. Tem coisas que Deus libera quando você adora. Pastor, por que devemos adorar a Deus? Diga assim comigo, é uma necessidade. Diga, uma necessidade. Olha aqui para mim, estou caminhando para o final. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz assim, ó, lá nos 10 mandamentos, está escrito assim, ó, primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Não fará para ti imagem de escultura. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, viva muito dia sobre a terra. E vai. Não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Lá nos 10 mandamentos. Deus não poderia ter colocado assim, lá nos 10 mandamentos, não serás ateu. Faz sentido, não faz? Ele criou tudo. Ele poderia ter colocado lá, não serás ateu. Curiosamente não tem. É interessante. Você acha que não tem por quê? Deus é muito inteligente. Por uma razão bem simples. Eu demorei a entender isso. Sabe o que há uma injustiça aqui, sabe qual é a injustiça? Eu demorei anos para aprender isso, em 2 minutos você vai aprender. É uma injustiça. Essa é a vantagem de vir para a igreja, porque a gente ouve as outras pessoas e nós aprendemos o que elas sabem. Então escute. Filosoficamente você pode conceber a ideia do ateísmo. Espiritualmente ela não existe. Como assim, pastor? Bem simples. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para o adorar. Então o homem nasce com a predisposição para adorar a Deus. Quando esse ser humano não reconhece o verdadeiro Criador e não transfere para o Criador a adoração, ele não deixa de adorar. Então ele vai caçar outra coisa para virar Deus para ele. E vai adorar outra coisa. Outra coisa vira Deus para ele. É por isso que o dinheiro pode virar Deus para mim e para você. É por isso que a comida pode virar Deus para mim e para você. Paulo escrevendo diz assim para Tito, o Deus deles é o ventre, comida. O sexo pode virar Deus para a gente. Fama pode virar Deus. Eu posso cultuar a mim mesmo, é uma egolatria, gente que não liga para ninguém, só pensa nele, narcisista ao extremo. Por quê? Porque você foi criado com a necessidade de adorar. Já viu gente que faz tudo por uma coisa, porque aquilo virou o Deus dele? Qual a nossa ideia? A nossa ideia é de que adorar é só se curvar diante de uma imagem. Idolatria é só se curvar diante de uma imagem. Negativo, qualquer coisa que substituir Deus na minha e na tua vida virou um Deus para você. Meu celular pode virar um Deus para mim. Uma droga pode virar um Deus para uma pessoa. O álcool pode virar um Deus para uma pessoa. Sexo, poder, riqueza, influência, dinheiro. João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher samaritana. Jesus chega na beira do poço e diz assim, dá-me de beber. Na verdade, Jesus já estava lá, ela que chega. E Jesus diz assim, me dá de beber. E ela olha para ele e diz assim, ei, como sendo tu judeu me pede beber água, eu sou samaritana. Jesus diz, se tu soubesse o dom de Deus e quem é que te pede água, tu lhe pediria e te daria água viva. A mulher olhou e falou assim, o poço é fundo, tu não tem caçamba, não vou te emprestar a minha. Onde tu vai arrumar água viva? Jesus diz, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher olhou e falou assim, ei, me dá dessa água aí, que é para eu não voltar mais aqui. Aí Jesus falou assim, vai lá e chama teu marido. Aí ela, teu marido não. Aí Jesus falou, tu disseste bem, eu te conheço, tu é terrível.
Eu sei que tu tem Tinder. 5 maridos tu tiveste, e esse que você tem não é teu, tu tomou de alguém. Tu é terrível. Aí ela, olha a nuance do texto, olha o texto. Vejo que tu és profeta. Vem cá, vou te fazer uma pergunta. Vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, nós dizemos que tem que adorar nesse monte. Jesus disse, mulher, a hora vem, já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem nesse monte. Agora, dobra sua atenção. Jesus começa a falar da vida de pecado daquela mulher. Quando Jesus toca no pecado, do que ela pergunta? Do que ela pergunta? O que tem a ver a adoração com o pecado? O que eu disse para você? Quando você não adora a Deus, você vai caçar alguma coisa para ser teu Deus. Aquele poço representa a sede que aquela mulher tinha de Deus. Como ela não estava satisfazendo a sede do espírito dela, de Deus, com Deus, ela tentou satisfazer o vazio na vida sexual ativa promíscua. Então ela já tinha passado por si um casamento, estava no 6º. Piriguete. Look at me, olha para mim, por favor. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: quem beber dessa água tornará a ter sede. O que Jesus está querendo dizer para ela? Você pode continuar tendo relação com quem tu quiser, tu vai continuar com sede. Eu posso continuar com fama, posso ter 1 milhão de seguidores, posso ter 2 milhões na conta, posso ter não só BMW X6, posso ter um Tesla novo, cobertura na Vieira Solto. Vou continuar tendo sede, porque o espírito humano que foi criado para se relacionar com Deus, espírito não come carro, corpo faz sexo, espírito humano não. Ele precisa do alimento espiritual, ele precisa da presença, ele precisa da conexão, ele precisa de Deus. Aí Jesus diz para aquela mulher: 5 maridos tu tiveste, e o que você tem não é? Deixa eu fazer uma pergunta: quantos homens passaram na vida daquela mulher? Quantos homens passaram na vida daquela mulher? 6, sim ou não? Tu acha que é à toa que está na Bíblia? Por que 6? Porque 6 é número de homem. O homem foi criado no 6º dia. Mostra a sua imperfeição. Deus criou o mundo em 6, no 7º ele descansou. 7, perfeição. 6 homens passaram na vida dela. A imperfeição humana nunca vai te preencher, nunca vai te satisfazer, nunca vai te completar. Dinheiro não completa, casa não completa, bem não completa, causa na justiça que você ganha não completa, sexo não completa, nada completa. 6 homens passaram na vida dela, nada completou. Mas um dia ela conheceu o 7º homem. Quando o 7º homem, o homem perfeito, o Emanuel, o Deus encarnado, o Verbo vivo, entrou na vida dela, ele restaurou a vida dela, ele mudou a vida dela, deu completude à vida dela. Só a presença de Jesus pode nos preencher. Só a presença de Jesus pode nos completar. Só a presença de Jesus pode dar sentido à nossa vida. Por isso Pedro entendeu isso. Ele diz assim: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Diga assim comigo: Jesus, eu entendi que só a tua presença pode me preencher. Fica de pé comigo, por gentileza.